Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje quero falar-lhe sobre falhas. E não é sobre as falhas dos outros à sua volta, mas sobre as suas falhas. Mas não se assuste. O meu objetivo não é condená-lo ou trazer-lhe mais peso, até porque já basta a condenação que muitas vezes sentimos quando falhamos. Pretendo sim, ao falar-lhe deste assunto, trazer-lhe alívio e conselho sobre como reagir diante das suas falhas. Se você for como eu, por certo que já falhou, sejam por palavras ou por ações, pois todos nós, de alguma forma, já dissemos ou fizemos algo que não deveríamos ter feito. Algo que acabou por trazer dano a alguém, seja a nós mesmos ou a outros. Infelizmente, esta é uma particularidade humana da qual ninguém pode escapar. Todos falhamos e todos erramos, sim, todos sem exceção. Então a questão não é se falhamos, mas sim como é que nós reagimos diante das nossas falhas. O que fazemos diante dos nossos erros? Há erros cujas consequências são simples, mas há outros cujas consequências são graves e por vezes até mesmo irreversíveis. Mas sabia que normalmente o que mais dano traz à vida, seja à nossa como a de outros, não são os erros que cometemos, mas sim a forma errada como reagimos a esses erros? É verdade. Repito, o que traz mais dano à vida, normalmente, não são os erros que cometemos, mas sim a forma errada como reagimos a esses erros. Isto porque a tendência é encobrirmos o nosso erro com outros erros. E erros como a negação, que é a reação que diz, não fui eu não me lembro de ter feito tal coisa. Ou outro erro comum é a culpabilização de terceiros, ou seja, aquela reação que diz, eu fiz isso sim, mas foi por causa de A, B ou C. E há ainda o erro da minimização de factos, que é aquela reação que diz, o meu erro não foi assim tão grave, não há necessidade sequer de mexer no assunto. E assim somos nós. Tendemos a lidar com os nossos erros de forma errada, seja recorrendo ao erro da negação, da culpabilização de outros ou até mesmo a minimização dos factos. A verdade é que tais reações trazem mais prejuízo à vida e aos relacionamentos, mais ainda do que o próprio erro anterior. Pois a verdade é que a reação que tomamos diante das nossas falhas, sejam elas quais forem, são essas reações que acabam por determinar a maior parte dos danos e consequências que vivenciamos. E já que errar é algo inevitável, há que aprendermos então a lidar da forma correta com os nossos erros, a fim de minimizarmos os seus danos e consequências. E aqui ficam duas dicas fundamentais para lidar de forma certa com os seus erros e falhas. Número 1. Se errou, reconheça o seu erro. Não minimize nem ignore a situação. Ao falhar, assuma e reconheça o seu erro. Esse é meio caminho andado para minimizar o dano. Então reconheça o seu erro e faça-o quanto antes, pois quanto mais depressa o fizer, mais depressa também começará a resolver a sua situação. E número 2, se errou, peça perdão. Em primeiro lugar, a Deus. Pois está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, peça perdão a Deus e fique certo de que Ele o vai perdoar. Mas peça também perdão aos outros. A Bíblia também diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. No sentido em que devemos reconhecer as nossas falhas e pedir perdão por elas uns aos outros.
Pedir perdão é um dos hábitos mais saudáveis e benéficos que nós podemos desenvolver na nossa vida. Eu sei que não é fácil, pois é um ato que exige perder o nosso orgulho. Mas não tenha medo de perder o seu orgulho. Antes perder o orgulho do que perder a família. Antes perder o orgulho do que perder o seu cônjuge ou os seus filhos, ou até mesmo algum amigo. Afinal, pense comigo, o que é que tem mais valor? O seu orgulho ou as pessoas que ama? Pense nisso e não caia no erro de se agarrar ao seu orgulho e por causa dele perder o mais importante, que são as pessoas. Faça esse favor a si mesmo e ganhe o hábito saudável de pedir perdão quando falha. E verá como isso terá um efeito bastante libertador, reconciliador. Então, não esqueça. Falhou? Então, reconheça e peça perdão. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria, em Toronto. Esperamos por si. Que Deus o abençoe. Há uma luz, um caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.